Pensa aí, Sapien. Imagine um rádio ligado no máximo do volume, mas fora da estação. Você ouve chiado, estática, ruído branco, e depois de semanas, meses, talvez anos ouvindo isso, você começa a achar que o rádio está quebrado, que o problema é o aparelho, que você nasceu assim, cansado, sem foco, ansioso sem motivo, acordando pior do que dormiu. Só que não é. O sinal continua lá, transmitindo o tempo inteiro. Você só perdeu a frequência. O seu cérebro transmite 4 sinais químicos que regulam quase tudo que você sente: motivação, conexão, humor e resiliência. E o estilo de vida que você leva pode estar abafando todos eles ao mesmo tempo. Neste vídeo, eu vou abrir um livro bem referenciado do Sunday Times sobre neurociência, o The Dose Effect, que foi escrito pelo T.J. Power, separar o que a ciência sustenta de verdade do que é simplificação e te mostrar como começar a sintonizar de volta a sua vida. Mas tem uma coisa que esse livro não diz e que muda completamente a forma como você interpreta tudo que ele propõe, e isso eu vou guardar para o final. Vamos começar pelo erro mais repetido da internet sobre o cérebro. Se você abrir qualquer vídeo de produtividade no YouTube, vai escutar alguma variação disso, de que a dopamina é o químico do prazer. Você está viciado em dopamina rápido, precisa de um detox. Essa é uma história bem sedutora, simples, limpa, fácil de transformar em capas de vídeo de YouTube, e ela está errada. A dopamina não é o químico do prazer, é o químico da motivação e da antecipação. Alguns pesquisadores passaram mais de 30 anos demonstrando isso. Em um dos experimentos mais conhecidos da neurociência afetiva, ratos com 99% da dopamina bloqueada continuavam sentindo prazer quando recebiam açúcar. As reações hedônicas estavam intactas. O que eles perderam completamente foi a motivação para ir buscar o açúcar. O rato gostava do doce, só que não se levantava para ir mais atrás dele. Em 2026, pesquisadores no encontro anual da Dopamine Society foram ainda mais diretos. A neurocientista Annie Noel Samarra, da Universidade de Montreal, disse que chamar dopamina de substância do prazer não é simplificação, é simplesmente errado. E sabe o que é mais interessante? O pico da dopamina não acontece quando você recebe a recompensa. Acontece durante a antecipação dessa recompensa. O Robert Sapolsky mostrou isso com elegância em macacos treinados. O maior pico de dopamina ocorria quando a probabilidade de recompensa era de 50%. Não certeza, é maximamente dopaminérgico. E é exatamente isso que o design do feed infinito dos nossos celulares, das redes sociais, acaba explorando. Você nunca sabe se o próximo vídeo vai ser incrível ou irrelevante. É uma máquina de caça-níquel no seu bolso. Agora, se a dopamina não é prazer, o que acontece quando você rola o feed por horas? Ou quando você come ultraprocessados de madrugada? Ou mesmo quando você fica alternando entre 12 abas abertas o dia todo? E é aqui que o T.J. Power traz uma das melhores explicações do livro. Ele pega carona com crédito no conceito principal da Anna Lembke, psiquiatra de Stanford, no livro Nação Dopamina. O conceito se chama balança prazer-sofrimento. No hipotálamo, as áreas que processam prazer e dor ficam lado a lado e funcionam como uma gangorra. Quando você sobrecarrega ao lado do prazer com estímulo rápido e de baixo esforço, o scroll infinito, o vídeo curto, o doce às 3 da tarde, o cérebro compensa. Ele joga o peso lá para o outro lado, liberando dinorfina, que é basicamente o oposto da endorfina. E o resultado é aquela sensação que todo mundo conhece, mas poucos nomeiam: a manhã da segunda-feira cinzenta, depois de um fim de semana inteiro de estimulação. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é muito agradável, com explicações e exemplos simples que contribuem muito para compreendermos os impactos da nossa busca constante por prazer imediato na era digital. E a boa notícia é que a gangorra funciona nos dois sentidos. Quando você deliberadamente escolhe o lado do esforço, a caminhada, a ducha fria, o livro aberto, o cérebro compensa com prazer estável. É o oposto do ciclo vicioso. É um ciclo virtuoso construído tijolo por tijolo. O Power faz uma distinção que eu acho genuinamente muito valiosa: a dopamina rápida versus a dopamina lenta. A dopamina rápida é aquela do feed, a do vídeo curto, a da compra por impulso, exige pouco, chega rápido e vai deixando menos ainda. A dopamina lenta é aquela que surge quando você termina um projeto difícil, quando corre 5 quilômetros, quando lê 50 páginas de algo que exige concentração, é lenta e estável. Existem mecanismos reais de neuroplasticidade envolvidos na diferença entre comportamentos que reforçam circuitos de esforço e comportamento que os contornam. Cada vez que você persiste numa tarefa difícil, além do ponto de desconforto, o córtex cingulado médio anterior, que o Power chama de o músculo da boa vontade, se fortalece fisicamente. E funciona nos dois sentidos. Se você só pratica o caminho fácil, esse músculo acaba atrofiando. E é a partir desta base que o livro constrói o modelo DOSE: 4 letras,
4 neurotransmissores, hormônios, 4 frequências que, segundo o Power, regulam as dimensões centrais da nossa existência. Dopamina, que é a frequência da motivação e do esforço, ocitocina, a frequência da conexão e da confiança, serotonina, a frequência do humor e da estabilidade, e endorfina, a frequência da resiliência e do alívio. A metáfora do rádio funciona aqui. Cada neurotransmissor hormônio é uma faixa de espectro. Quando todas estão sintonizadas, você sente vigor, energia, presença. Quando elas estão abafadas por falta de sono, excesso de tela, isolamento social e sedentarismo, o que você ouve é estática, ruído. E o livro propõe 20 intervenções comportamentais para dar uma limpada nesse sinal. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais dessas intervenções realmente têm evidência forte, mas antes eu preciso te falar das frequências que a maioria das pessoas nem sabe que perderam. O próprio Power admite algo raro para um livro desse tipo, que ele levou 3 anos para desenvolver a própria capacidade de concentração, e que no exato momento em que escrevi o capítulo sobre o estado de fluxo, estava resistindo ao impulso de pegar o telefone. Isso, de certo modo, é uma honestidade que você quase nunca encontra em livros de autoajuda com roupagem científica. Se a dopamina é a frequência da motivação, tem uma outra frequência que a maioria das pessoas ignora completamente e os dados sobre ela são assustadores. 3 em cada 5 americanos sentem falta de companheirismo. Eu não estou falando da solidão romântica, estou falando de pessoas que, num mundo hiperconectado, sentem que não pertencem a lugar nenhum. E o impacto biológico disso é brutal. Isolamento social reduz a expectativa de vida tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Pensa nisso. O cérebro humano processa a exclusão social da mesma forma que processa a dor física. Porque no ambiente ancestral, ser excluído do grupo era uma sentença de morte, e esse circuito não desligou. Só que agora, em vez de tribos, nós temos feeds. E aqui o livro traz um ponto que eu acho que é bastante fundamental. As mensagens de texto e feeds não liberam ocitocina. Ouvir a voz de alguém, sim. Também o contato visual e o toque físico. Mas trocar figurinhas no WhatsApp, o cérebro não processa isso como uma conexão real. Um estudo de Harvard, que é considerado o mais longo da história sobre a felicidade, com mais de 85 anos de dados coletados, chegou a uma conclusão que soa quase ingênua de tão simples. A qualidade dos seus relacionamentos é o maior preditor de saúde e felicidade a longo prazo. E existe um detalhe que vale a pena guardar. A ocitocina não é simplesmente o hormônio do amor, como a internet repete. O Robert Sapolsky foi enfático sobre isso. A ocitocina aumenta a confiança e a cooperação dentro do grupo, mas também pode potencializar hostilidade defensiva contra quem está fora dele. A ocitocina é um químico do pertencimento, não de bondade universal. Isso importa porque muda um pouco essa prescrição, não basta ser mais social. A qualidade e o contexto da conexão determinam o efeito das relações. Agora vamos para a serotonina, a frequência do humor e da energia. O Power argumenta algo que parece simples, mas tem implicação muito profunda. A crise moderna da serotonina é em grande parte uma crise de luz e de espaço. E a ciência sustenta isso com força. Um estudo publicado no The Lancet por Lambert e alguns colegas em 2002 fez algo muito raro. Mediu metabólitos de serotonina diretamente da drenagem venosa cerebral de 101 pessoas. E encontrou que a taxa da produção da serotonina era diretamente proporcional à duração da exposição à luz solar intensa. Não luz de tela, luz do sol. E agora, cruze esse dado com outro. Segundo o National Human Activity Pattern Survey, um estudo americano com quase 10 mil participantes, passamos 93% do tempo em ambientes fechados. 93%. Os nossos ancestrais passavam em torno de 85% do tempo ao ar livre. Isso é um dado sobre a condição material em que o seu cérebro opera todos os dias. Você está pedindo para o seu sistema de serotonina funcionar num ambiente para qual ele não foi projetado. É quase como plantar uma orquídea dentro de um armário e reclamar que ela não está florescendo. E existe uma linha de pesquisa que apoia isso por um outro ângulo. A teoria da restauração da atenção, de Stephen e Rachel Kaplan. Essa teoria mostra que ambientes urbanos e digitais drenam um recurso cognitivo finito chamado atenção dirigida. A natureza, por outro lado, oferece o que eles chamam de fascinação suave, o som do vento, o movimento das nuvens, a luz filtrada pelas árvores, que permite ao cérebro se recuperar sem esforço. Então, tem um estudo também do Mark Berman que mostrou que uma caminhada de 50 minutos num parque melhora a memória de trabalho em cerca de 20%, comparado com uma caminhada urbana da mesma duração. O livro também toca numa ideia que tem ganhado força nos últimos anos, a conexão entre o intestino e o cérebro. E o dado é muito impressionante. Mais de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, não no cérebro. Só que essa serotonina de lá não chega direto aqui em cima. O caminho é indireto, passa por outros mecanismos e é muito mais complexo do que coma melhor e o seu humor melhora. Provavelmente melhora sim,
mas o caminho entre o prato e o que você sente tem mais curvas do que o livro mostra. E tem mais um ponto que vale a pena dizer. Durante décadas, a explicação mais popular para a depressão foi serotonina baixa. Só que em 2022, uma grande revisão científica publicada na Molecular Psychiatry analisou as evidências acumuladas e concluiu que essa relação direta não se sustenta como a gente imaginava. Isso não quer dizer que antidepressivos não funcionem, funcionam. E é isso que está bem documentado. O que isso quer dizer é que é um mecanismo muito mais complexo do que uma equação de pouca serotonina é igual a tristeza. E o livro trata como se fosse simples, mas não é. E por último, a frequência da resiliência. As endorfinas. Aqui eu preciso te contar algo que talvez mude o que você pensa sobre o exercício físico. Aquela euforia que nós temos depois de correr, o famoso, barato da corrida, foi atribuída a endorfinas durante décadas. É o que todo mundo repete, é o que o livro repete, só que a ciência acabou virando o jogo. E isso é importante porque nada disso invalida o exercício, pelo contrário. A maior análise já feita sobre o tema reuniu 218 estudos com mais de 14 mil pessoas e chegou a uma conclusão poderosa. Exercícios para depressão clínica produzem efeitos comparáveis a antidepressivos e psicoterapia. Caminhada, corrida, yoga, musculação, todos têm um efeito significativo. E o dado que mais me marcou: a cada 3 pessoas que fazem exercício regular, pelo menos uma melhora de forma mensurável. Na medicina, esse é um número extraordinariamente alto. O exercício funciona. A aplicação do porquê é que precisa de atualização. E isso importa, porque quando você entende o mecanismo de verdade, você faz escolhas melhores sobre como se mover. E aqui vale mencionar, talvez, a ideia mais inteligente do livro, o dose stacking. A ideia de combinar atividades que ativam múltiplas frequências ao mesmo tempo. Uma caminhada com um amigo na natureza sem celular significa dopamina lenta, ocitocina, serotonina via luz solar, endorfina via movimento, tudo num pacote só. Um jantar com amigos com comida de verdade e risadas, nutrição, conversa real e riso, porque sim, rir com pessoas que você gosta liberam substâncias analgésicas no cérebro. Pesquisadores conseguiram medir isso com um scanner cerebral. Quando você ri de verdade em um grupo, o cérebro ativa as mesmas áreas que respondem a analgésicos naturais. Power não está errado aqui. Está capturando algo sobre como o bem-estar é sistêmico, não modular. Você não otimiza uma frequência por vez. Você cria as condições para que várias se sintonizem juntas. E isso, na prática, é mais poderoso do que qualquer intervenção isolada. Então o livro funciona? As intervenções são reais? Em boa parte, sim. Mas tem um bastidor que eu preciso abrir com você e que começa com algo que merece ser dito em voz alta. O modelo dose funciona como um mnemônico. 4 letras, 4 frequências, fáceis de lembrar, fácil de aplicar, e essa simplicidade é a maior força do livro e também o seu maior limite. Na prática, o cérebro não opera em 4 silos separados. Quando você corre, não está ativando só a endorfina, está liberando endocannabinoides, dopamina, serotonina e tudo ao mesmo tempo. Quando você ouve música passivamente, o sistema que dispara é o dopaminérgico, não endorfínico. Cantar ou tocar já é outra história. O enquadramento 12 é útil para começar a entender, é um bom primeiro passo. Só que não vale tratar essa simplificação como se fosse a realidade completa, porque o cérebro é muito mais conectado do que 4 caixas separadas. Essa daqui me incomoda um pouco mais. O livro recomenda de 7 a 9 horas de sono, como se todo mundo pudesse simplesmente escolher dormir mais. Não menciona trabalhadores em turno, não menciona cuidadores noturnos, não menciona pais de recém-nascidos que dormem em blocos de 2 horas há meses. Nenhuma menção a transtornos de humor severos, nenhuma menção a trauma, nenhuma menção a contextos socioeconômicos em que implementar as 20 ações do dose exige um privilégio que o livro não reconhece. O livro fala como se todo leitor tivesse tempo, acesso e estabilidade para seguir o protocolo. E nunca diz isso explicitamente. Não é necessariamente desonestidade, é só um ponto cego. E pontos cegos, num livro que se posiciona como científico, precisam ser nomeados. Pagando a promessa que eu fiz no começo do vídeo, o livro toca na crise real, solidão epidêmica, dopamina sequestrada, atenção fragmentada. As plataformas que drenam a sua dopamina não são acidentais. São construídas por engenheiros de persuasão que estudam exatamente os mesmos mecanismos dopaminérgicos que o Power descreve no livro e os exploram sistematicamente. O feed infinito não é um bug, é uma feature. É exatamente o que esse algoritmo usa para te manter rolando. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse universo, vale a pena assistir o documentário Dilema das Redes na Netflix. Eu vou compartilhar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Um estudo da Universidade de Oxford em 2024, com mais de 46 mil trabalhadores, testou intervenções de bem-estar focadas no indivíduo. Exatamente o tipo de coisa que o livro propõe. O resultado foi que eles não tiveram um impacto significativo na saúde mental. O que funcionou foram mudanças organizacionais e estruturais.
O Johan Hari faz exatamente o mesmo diagnóstico que o Power em Stolen Focus, Foco Roubado, né, o livro, mas ele vai além. Mostra que a colonização da atenção não é um acidente, é como se fosse um tipo de design. E que resolver isso só com a força de vontade individual é como recomendar que as pessoas bebam menos para resolver problemas de alcoolismo. É verdadeiro, mas é um pouco insuficiente. Nada disso invalida o livro. Invalida a pretensão de que o livro é suficiente. Sintonizar a antena interna é necessário, mas é insuficiente se você não reconhece que parte do ruído vem de fora e vem de propósito. Então o que sobra? Se o mapa é imperfeito, se a ciência é mais complexa do que 4 letras, e se as condições do mundo lá fora não estão sob o seu controle, o que sobra talvez é a coisa mais valiosa que esse livro oferece, e que não é ciência no sentido estrito. É um sistema de atenção. É um convite para você notar, perceber que 2 horas de redes sociais deixam um rastro de vazio que não deixam 20 minutos de caminhada. Que dormir no escuro muda como você acorda, que uma conversa real com alguém que importa pesa diferente de uns 100 mensagens de texto. Nada disso precisa de ressonância magnética para ser verdade. É a observação de primeira pessoa, disponível para qualquer um. O que a linguagem neurocientífica faz é dar autoridade a algo que você já sentia, mas não sabia nomear ou se sentia culpado por isso sentir, né? E o livro não precisa ser perfeito para ser útil. A ciência não precisa ser completa para apontar uma direção. O sinal está lá. A pergunta é se você vai começar a prestar atenção nele. E para fechar, eu quero te deixar com algo prático. Não as 20 ações do livro, porque nem todas têm o mesmo peso científico. Eu selecionei 5 ajustes baseados na hierarquia de evidência dos materiais que eu estudei. Primeiro deles, movimento antes de tudo. O exercício físico é o ajuste com mais evidência a favor de todos. Se mover regularmente produz exercícios comparáveis a antidepressivos e psicoterapia. Isso não é opinião. É o que os dados mais robustos que existem mostram. Caminhada, corrida, yoga e musculação, todos têm efeito real. Não precisa ser academia, precisa ser consistente e a intensidade importa mais do que a duração. 20 minutos de algo que te desafia vale mais do que 1 hora de algo confortável. A segunda delas é a luz antes de telas. 10 minutos de luz solar matinal antes de olhar qualquer tela, a produção da serotonina é diretamente proporcional à exposição à luz natural. Esse dado vem de uma medição direta na drenagem venosa cerebral, não de um questionário. E no dia nublado, vai assim mesmo. A luz natural num dia cinza ainda é drasticamente mais intensa do que qualquer luz de escritório, no entanto, vale talvez considerar uma exposição um pouco maior. O terceiro deles é a voz antes de texto. Troque uma mensagem por dia por uma ligação ou conversa presencial. O cérebro precisa de tom de voz e contato visual para ativar a química da conexão. E texto não faz muito parte disso. E não precisa ser uma conversa profunda. Pesquisas mostram que até interações mínimas com estranhos, como trocar palavras com o atendente do café, já aumentam o sentimento de pertencimento. Olá, bom dia, tudo bem? O nosso quarto item é silêncio antes do conteúdo. 30 minutos sem estímulo digital ao acordar. Não é detox de dopamina. A Harvard Health já esclareceu que dopamina não diminui quando você evita os estímulos. Mas dar tempo para o sistema se estabilizar antes de sobrecarregá-lo muda como você começa o dia. O Power recomenda a mesma coisa no livro, e aqui ele tem bastante razão na prática. E o quinto e último item, a consciência antes de otimização. Antes de querer hackear neurotransmissores, observe quanto tempo de tela você teve hoje, quantas conversas reais, quanto tempo ao ar livre. A sintonização começa com a observação, não com o protocolo. E lembra da metáfora do rádio? Antes de mexer nos botões, você precisa ouvir o que está saindo. A maioria das pessoas nunca para ouvir. O rádio está ligado, o sinal está lá. Essas 5 frequências são um começo para sintonizá-los de volta. O The Dose Effect é um livro que acerta muito mais do que ele erra. E não é pouco no que ele acerta. E eu também não sou nenhum especialista no assunto para ter a pretensão de julgar a qualidade do conteúdo. O que eu fiz foi cruzar o que o livro diz com o que a ciência disponível sustenta e te contar o que eu encontrei. O livro acerta que o estilo de vida moderno está em descompasso com a biologia humana. Acerta também que o exercício, sono, luz solar e conexão social são intervenções com base real. Acerta que a distinção entre dopamina rápida e lenta é uma das heurísticas mais úteis que a neurociência popular produziu nos últimos anos. Onde ele escorrega é onde quase todo o livro do gênero escorrega, na distância entre a simplificação e a realidade. O modelo 12 organiza o cérebro em 4 caixas separadas. Mas a neurobiologia é profundamente interconectada. E a dimensão estrutural o fato que parte do ruído que abafa os seus sinais foi projetado por alguém que lucra com a sua estática, e isso fica de fora. Mas sabe o que eu levo desse livro? A ideia de que você não está quebrado, está desincronizado.
E a desincronização se corrige, não com um hack, não com uma fórmula de 4 letras, mas com atenção ao que o seu corpo já sabe e o que o mundo moderno te treinou a ignorar. O movimento que falta, a luz que não entra, a conversa que ficou para depois, o silêncio que você preenche antes de ouvir. O sinal sempre esteve lá. A única pergunta que importa é: você vai continuar ouvindo o ruído ou vai finalmente se sintonizar? Eu sou Rafael Máximo e aqui falo sobre inteligência natural. Se você gosta de leitura, aprendizado e produtividade, esse canal é para você. E se você é um profissional com repertório, que sente que tem um sinal muito forte para transmitir, mas o ruído da insegurança trava na hora de gravar, eu criei o Gravaí Sapien, um processo para gravar com celular e IA sem perder a voz, a IA como ferramenta, não como fim, do roteiro à edição. E isso com certeza pode abrir portas para você que você nem imagina, convites, eventos, palestras. O link do curso está na descrição desse vídeo. Até o próximo raciocínio.